Olá, irmãos, você está prestes a assistir a uma palavra abençoada, amém? Mas antes eu convido você que ainda não se inscreveu no nosso canal, convido você a entrar na nossa página, se inscrever no canal, ativar o sininho para as notificações e sermos abençoados, amém? Deus abençoe vocês. Irmãos, você que trouxe a sua Bíblia, glória a Deus, abra conosco no livro de Marcos, capítulo de número 2. O tema hoje da mensagem é a autoridade de Jesus. A autoridade de Jesus. Marcos capítulo 2, versículo 1, nós vamos ler em diante aí. Quem achou, diga amém. Glória a Deus. E você que está nos assistindo pela rede social, irmão, tem jeito para você. Tem jeito. Você precisa dar o primeiro passo em direção ao Senhor Jesus, que Ele vai proporcionar na sua vida, na sua família, transformações, e você verá a glória de Deus, aleluias, em nome de Jesus. Vamos ao texto. Versículo 1. Dias depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo ocorreu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciavam-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico levado por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao que em que estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, olha que Jesus ele vê o que a gente está fazendo. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Que Jesus tremendo, hein? Mas alguns dos escribas, aqueles que andavam e que escreviam ali para os fariseus, estavam assentados ali e arrazoavam, discutiam em seu coração: por que fala deste modo? Quer dizer, estão perguntando uma pergunta. Isto é blasfêmia. E afirmando: quem pode perdoar pecados senão um que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito, porque eles assim arrazoavam, disse-lhe: por que arrazoais sobre essas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados teus pecados, ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirar de todos e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Amém? Amada igreja, pode se assentar. Irmãos, nós mesmos, nós que estamos aqui, ou as pessoas lá fora, eles não aceitam, eles não acreditam que uma pessoa igual nós estamos aqui, nós convertemos nos nossos maus caminhos, dos erros aí de fora. Eles têm essa dúvida, eles acham que a gente está enganando a eles. Irmãos, mas eles não sabem que a gente tem um temor tão grande de Deus, que se a gente enganar eles, nós vamos estar enganando a Deus também. Mas eles pensam: mas por causa de quê? Nós devemos perdoar essas pessoas que pensam dessa forma, porque eles não sabem o tamanho do nosso Deus. O nosso Deus é muito grande e poderoso para perdoar, que muitos aqui, já andaram pelos caminhos tortuosos. O pastor Moisés já andou lá atrás, na derrota. Mas hoje mesmo, padecendo talvez alguma necessidade em alguma área, sofrendo perseguições,
nós estamos aí firmes, sabendo que sem Jesus nada podemos fazer, é com Ele. Irmãos, nós estamos falando aqui que tinha milhares ou centenas de pessoas aí no mundo, ainda tem, né? Que estão, ele é paralítico para as coisas que envolvem o nome do Senhor Jesus Cristo. Ele é paralítico, conforme talvez lá no passado, muitos aqui que estão foram também. Então, amados, eles não querem buscar Senhor de jeito nenhum. Vão sim, quando estão precisando. Tem que falar a verdade, doa quem doer. Você que está nos ouvindo pela rede social, na sua casa, eu não sei o que está acontecendo, mas eu te falo, Jesus, Ele está te esperando. Tome uma decisão, e é hoje. Não deixe para amanhã, conforme tem um ditado popular, o que você pode fazer hoje, a decisão é hoje, e a escolha é nossa. Ou ficar com Jesus na bênção, ou ficar na maldição. Irmãos, então, onde Jesus estava, não tinha mais lugar para ninguém entrar. De tão cheio que estava, as portas estavam cheias, que tinha lá. Janela também, está todo mundo lá, abraçado ali, empurrado um em cima do outro, para poder ouvir Jesus falar. E ali, conforme a história que nós contamos aqui, tinha um homem paralítico ali perto. Então esse homem, ele tinha o quê? Amigos, pessoas que acreditavam que se Jesus tocasse nele, ou ele tocasse em Jesus, ou Jesus conversasse com ele, algo podia acontecer, ele podia ser curado. Então eles fizeram de tudo para levar aquela pessoa até Jesus, mas não podia entrar, que a porta estava cheia de gente, as janelas que tinha, também estava cheia de gente ali ouvindo o que Jesus falava. Então a pessoa tinha prazer de ouvir Jesus falar. Hoje as portas da igreja ali não tem multidão, não tem ninguém. Não tem ninguém querendo entrar. Mas está querendo a bênção. A bênção ele quer. Ele te pede oração lá na rua, te pede oração na sua casa, no meio da parentela. Ora para mim lá. Vocês oram para mim lá. Sempre. Mas eles não movem uma palha para vir. E mais a gente faz isso, a gente orar um pelos outros, a gente ora para essas pessoas. Porque se o Senhor, graças a Deus, pela sua misericórdia infinita, nos concedeu um pouquinho de força para estar até aqui na igreja, pode conceder para eles também. Talvez eles não tenham força nenhuma. Irmãos, como é que você chegou na igreja? Você chegou carregado? Você chegou pelo convite? Como foi que você chegou? Foi a sua vida espiritual, como é que estava naquela época? Você conhecia algo da palavra de Deus, a Bíblia? Você conhecia algo? Você conhecia um pouquinho, mais ou menos? Não importa se você fazia isso ou fazia aquilo. O importante é que você chegou e está permanecendo na presença de Deus. Às vezes muitas pessoas chegam, recebem a bênção e vai embora. Tem exemplos bíblicos que aconteceram disso aí. A gente sempre falou isso aqui. A pessoa recebe a bênção e vai embora. Mas nós estamos aqui, porque não é só receber a bênção não, é continuar a servir esse Deus maravilhoso, poderoso, e a gente ser boca de Deus aí fora. Aquilo que Deus fez na nossa vida, Ele quer fazer também na nossa família, fazer na nossa vizinhança, fazer no nosso trabalho. Agora tem pessoas que precisam verdadeiramente ser carregadas igual esse homem. Precisa ser carregado para dentro das igrejas. Mas aí, se você for viver a palavra de Deus, o que a igreja precisa fazer é viver a palavra. Fala que não é por força e nem por violência, mas é pelo meu espírito. Irmãos, quantos de nós aqui não queria ver a esposa, o marido, os filhos, quem tem netos, aqui dentro da igreja, nessa hora? Tem pessoas que estão na igreja nessa hora, mulheres nessa hora, dentro da igreja, seja qual ela que seja, lá chorando, porque ela está na igreja, o marido está no botequim. Às vezes o contrário, o marido está lá e a esposa no botequim. Ou em outro lugar.
buscando no Deus que nada vai poder fazer por ela. Ou às vezes até fingindo que foi para tal igreja e não foi para lugar nenhum. Irmãos, Deus está vendo isso tudo. E será que Ele está vendo isso com alegria ou com tristeza? Irmãos, tem pessoas que chegam na igreja, mas ela não chega só endemoniada, não. Chega com a legião de demônio, que ela não sabe. Ela acha que está tudo normal, porque está tudo dando certo. Enganosamente, aos olhos dela está tudo bem. Mas é só fazer uma oração para ela, que vai ali, o inimigo ele não aguenta. Ele não aguenta, porque ele é trevas, e na igreja tem que ter um fogo consumidor do Senhor, aleluias. Ele tem que sair. Irmãos, eu te pergunto, por que às vezes a igreja fica ansiosa, preocupada com isso, preocupada com aquilo? Nós somos seres humanos, é verdade. Mas o que a gente faz na hora dessa? Nós vamos chegar no canto e vamos chorar. O Senhor nos ensinou para a gente buscar Ele. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Tem um caminho aí para isso, Ele está ensinando a gente. Ah, não, mas eu queria que Ele me revelasse o que vai acontecer comigo amanhã. As coisas, aí você vai lá em Deuteronômio 29. As coisas encobertas pertencem ao Senhor. A descoberta pertence a nós. Tem muitas coisas que a gente vai morrer sem saber. Talvez vai ser revelado para nós lá em cima na glória. Irmãos, mas eu te falo que tem jeito. Tem pessoa que está tão desorientada que ela talvez até saia para vir na igreja, mas ela não consegue entrar naquela porta ali. Irmãos, uns 15, 18 anos atrás aí, nós saímos para fazer uma visita. Eu, irmão irmão Oswaldo, irmão Antônio Silva, e tinha mais um que eu não me lembro quem que foi. E nós conseguimos fazer uma oração na cada pessoa, mas o negócio ficou feio na casa. A pessoa tinha as duas pernas, é bom frisar isso, para poder procurar o Senhor. Esse homem paralítico, os amigos estavam levando ele, mas ele precisava ser amparado. Mas tem gente que pode caminhar sozinho. E ali, fizemos oração ali, né, e o Senhor Jesus, né, libertou aquele homem daqueles demônios que estavam ali alojados nele e na casa dele. E ali nós pegamos e falamos, mas acontece o seguinte, ele estava rodando dentro da casa, andando para um lado, para o outro, andando da casa para um lado, para o outro. E aí nós falamos, vamos lá na igreja, foi uma sexta-feira isso. E ele veio caminhando com muita dificuldade, né? Dificuldade, mas as pernas dele estavam boas. Já é ali a batalha espiritual. Mas quando chegou, descendo lá a rua lá, tem uma encruzilhada que é para a casa da Neide ali. Ah, dali para ali não passou de jeito nenhum. Não passou de jeito nenhum. Nós passando, não estava vendo, nós estávamos na porta da igreja. Mas ele estava enxergando outras coisas lá naquilo. Não deixou ele passar, mas de jeito nenhum. Então, não, vou voltar. E a gente não podia arrastar aquele senhor até a igreja. Então, nós ficamos fazer outra visita lá, mas depois recebemos uma notícia que ele não queria que fizesse uma visita na casa dele. Então, aí você não pode invadir. Irmãos, quantas pessoas que estão dentro da igreja, que conhece a palavra do Senhor, aí deixa o tempo do frio, conforme nós estamos na quarta-feira aqui, com as irmãs aí, o frio te impedia de você receber a sua bênção, irmão. O frio não impedia muitas pessoas lá atrás, e nem hoje, de estar saindo, né, para ficar sentado em mesa de barzinho até 3, 4 horas da manhã no frio. Pastor Moisés, você que está me ouvindo na rede social, aí você pode observar que o pastor Moisés vai estar falando aqui agora. Eu já fiz isso, e era só tomar 1 ou 2 copos de cerveja lá na minha mocidade, 18, 19 anos de idade, e ali sentava ali, com esse frio, era tomar isso, o nariz já começava a escorrer, mas você ficava ali até 3, 4, parece que se martirizando, ali, por causa de que você estava preso, ali, acorrentado a Satanás. Para chegar no outro dia ali, você amanhecer gripado, com aquela gripe forte, porque você passou a noite até mal agasalhado. Mas fica.
Agora a igreja é onde você vai receber a bênção de Deus, onde você vai receber respostas, onde você vai receber o consolo do Espírito Santo. A pessoa não pode vir. Irmãos, mas Jesus, Ele tem plano para nós, aleluias. Nós não estamos aqui em vão. Se nós estamos aqui, é porque o Senhor nos trouxe até aqui, e Ele tem plano para nós, Ele está trabalhando. O tempo é dele. Talvez nós queremos hoje, que a gente não aguenta mais, mas o Senhor sabe. Ele conhece cada um de nós. Uns aguentam até amanhã, outros aguentam mais um ano. Ah, pastor, não aguenta, o Senhor sabe. Será que o nosso Deus é injusto? Não, Ele é justo. Ele é justo. Irmãos, então a gente precisa entender as coisas. Hoje em dia, lá estava lotado. Hoje em dia, né, no século 21, multiplicaram-se as iniquidades, os pecados, e as igrejas estão fechando as portas porque não tem ninguém quase. Às vezes é uma igreja que paga aluguel, o pastor não consegue pagar o aluguel porque não tem ninguém. E lá tinha gente na porta, na janela, tanto que aquele homem teve que descer ele para chegar até Jesus, no centro ali da casa, pelo telhado, que chamava de, é uma espécie de telhado que era eirado na verdade, mas uma espécie de telhado, então de abrir e descer dali, lá onde estava Jesus. E quando você chega onde está Jesus, você pode ter certeza, algo de tremendo e maravilhoso vai acontecer. Porque Ele pode. Antes de você chegar, Ele sabe o que você vai falar com Ele. E Ele sabe que às vezes você não vai falar nem nada. Ele já vai te abençoando conforme Ele fez que esse homem falou assim: homem, teus pecados estão perdoados. Irmãos, aquele homem, ele era paralítico, mas ele tinha amigos. Então você pega aí Provérbios 18, 24. Glória a Deus. Provérbios 18, 24. O homem de muitos amigos deve mostrar-se amigável, mas há um amigo mais chegado do que um irmão. Então, está lá, mas há um amigo mais chegado que o irmão. Então, amados, às vezes você lidar melhor conversando com uma pessoa de confiança sua, uma pessoa que você pode abraçar, uma pessoa que você pode conversar com ela, abrir naquilo que você está sofrendo, do que talvez uma pessoa de dentro da sua casa. Antigamente, o pessoal mais antigo, aí sabe disso, as irmãs mais velhas eram madrinha da mais nova. A madrinha fulano de tal, até a madrinha era a irmã dela. Então, amados, hoje em dia não tem nada disso mais. Tinha compadre, tinha comadre, de verdade. Porque hoje em dia tem compadre, tem comadre aí. Mas os que a gente conhece aí, né, todos, a gente não pode generalizar ou radicalizar, né? Ainda existe, mas você pode contar nos dedos. O compadre, você foi na casa da comadre, a comadre estiver sozinha lá, não pode ficar junto porque o negócio vai dar feio. E vice-versa. Mas antigamente era diferente. Era compadre mesmo, era considerada a família. Mas mudou tudo, irmão. Então nós vamos ver que as igrejas estão vazias. Era para estar mais cheia, porque a gente está vendo a violência aumentando, né? Cada coisa que vai surgindo e as pessoas parecem que estão dormindo. Estão dormindo. Irmãos, eles tomaram então uma atitude de levar aquele homem até Jesus. Os amigos. Mas o homem era paralítico. Mas quantas pessoas podiam caminhar até aqui? Está chorando em casa, porque o marido saiu, porque a esposa saiu, não chegou ainda no serviço. Quando chegar vai ser aquela quebradeira, vai brigar. Onde você estava? Você saiu 18 horas, já são 22 horas, 23 horas. Onde você estava? Eu estava com as minhas amigas, ou estava com meus amigos, estava jogando sinuca, ou aquilo, aquela brigaiada, que às vezes acaba até trazendo consequências piores para a família, principalmente para os filhos menores. Então, amados,
Por que uma pessoa dessa fica de ficar esperando para brigar ou ficar prostrada no canto, chorando? Por que ela não toma a decisão de chegar na casa de Deus, onde tem uma palavra, onde tem ali uma palavra de descanso, de consolo, de conforto, mostrando para ela que ela não deve reagir com violência, mas deve reagir com amor, deve perdoar, e aí ela vai entender que ela precisa mudar de estratégia, que não adianta choro, não adianta esparramar, não adianta quebrar cadeira, não adianta quebrar televisão, que ela vai ficar sem televisão e o problema vai continuar. Mas quando é colocado Jesus dentro da casa dela, aí as coisas mudam, aleluia, a história muda, porque Jesus está lá, aleluias. Nós sabemos disso. Não adianta querer fazer de outro jeito. Jesus falou: eu sou o caminho para resolver qualquer situação, eu sou a verdade aonde eu estou. Não tem mentira, porque você foi lá, mas na verdade você foi em outro lugar. Não tem mentira, é o caminho, ele é a verdade e vida. Ele não é morte, ele é vida. Vai ter pessoas que querem mudar esse versículo aí. Eu não sou o caminho, eu sou mentira e sou morte. Tem muita gente que mudou o versículo para isso aí. Irmãos, então, eles tomaram uma atitude de levar aquele homem até Jesus. Mas aquele homem precisava ser parado, ele era paralítico. Então precisava. Hoje, o que falta nas pessoas é o quê? Atitude. Porque Jesus muda a história da pessoa. Muda. Conforme mudou a nossa. Ah, pastor, mas ainda passa, mas você passa com Jesus. Você sabe o que fazer, você chora, você geme, mas você sabe que Jesus é consolador, você sabe que Jesus tem resposta para você, você sabe que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer, você sabe disso, então você espera no Senhor, que a resposta vem, que o milagre acontece. Agora, e lá fora, a vingança, é fazer isso, vou fazer aquilo, e os filhos observando aquilo, a família se desfazendo, e acaba, às vezes, padecendo necessidade, porque o pai ou a mãe não pensou direito. Porque também pensar em quê? Quem não tem Jesus não pode pensar em nada, porque o pouco com Deus é muito, mas o muito sem Deus é nada. Nós sabemos disso, irmãos. O Senhor Jesus nos libertou de muitas coisas aí que a gente fazia, até no mundo espiritual, e até acabou ajudando até na nossa saúde, no corpo físico. Essas bebidas que tem aí, hoje você toma, e aquela alegria boba, uma alegria mentirosa, que lá na frente vai alterar sua pressão, vai mexer no seu fígado, vai mexer no seu estômago, pode causar um câncer, bebida alcoólica, o cigarro também pode causar. Já vem escrito lá, no maço, que ele pode causar câncer. Mas a pessoa, ela quer, conforme diz aí, curtir, tirar uma onda estragando a saúde dela. Irmãos, então, nós sabemos que sempre vão aparecer barreiras para tentar impedir as pessoas de chegar até Jesus. Lá na porta não podia passar, na janela não podia passar, que está todo mundo ali ouvindo o mestre falar lá dentro. Só falar a palavra de amor, de carinho, falou de céu, falou de inferno, falou de um montão de coisa. E as pessoas ali ouvindo. Mas não, nós vamos levar ele. Ele precisa chegar até Jesus. Aí deram um jeito. Jesus estava observando a fé deles. Subiram aquele homem, deve ter amarrado ele, é uma espécie de uma maca. Deve ter amarrado ele para ele não virar, né? E desceram com ele lá no centro onde estava Jesus. Então, Jesus não podia falar assim: gente, faça um pouquinho, que eu quero falar com aquele homem, faça aí. Eles iam sair da frente. Mas Jesus estava observando a fé deles, para ver se eles iam desistir. Talvez, meu irmão, você está orando por uma coisa, que já tem um mês que você está orando, talvez tem uma semana, e você acha que não está dando certo, a sua oração não está passando na laje, no teto. Mas você não pode esquecer que o tempo é do Senhor.
Você está pedindo uma coisa, o Senhor quer te dar 2 coisas, ou 3 coisas, ou 4 coisas, aleluias, do que você está pedindo. O Senhor quer fazer o melhor para você. Mas a gente quer a resposta, nós somos muito imediatistas, por exemplo, nós queremos as coisas imediatas, nós queremos hoje para hoje, mas o Senhor quer te dar amanhã, mas Ele quer te dar o melhor. Talvez a gente não sabe nem pedir, conforme diz a Bíblia, a gente sabe nem pedir, o Senhor quer dar o melhor, está me pedindo, isso aqui eu posso dar o melhor para Ele, isso aqui não vou dar não, esperar mais uma semana para ver se Ele abre a mente, que Ele está lidando com o quê? Com o Criador de tudo isso que nós estamos vendo por aí. Irmãos, então, aqueles homens perseveraram. Aí, vamos pegar aqui, Marcos capítulo 2, versículo 3 e 5. Está lá, versículo 3 e 5. E alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico levado por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, tinha uma multidão ali. Não tinha 5, 6 pessoas, não, uma multidão. Descobriram o eirado no ponto correspondente ao em que ele estava, e fazendo uma abertura, baixando o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Irmão, quem chega até Jesus, ele perdoa os pecados. Se alguém ou inimigo está tentando falar para você que você ainda precisa consertar com Deus, eu te falo, o Senhor já perdoou os nossos pecados, aleluias. O pecado na igreja, porque nós somos pecadores, o pecado tem que acontecer por acidente. Você, quando você vai daqui ou para o seu serviço, você vai na casa da vizinha para brigar com ela, você que está nos ouvindo pela rede social, vai para brigar com ela, porque você tem o Espírito Santo dentro de você, ele vai te mostrando o que fazer, ou não deixa você ir, porque ele te conhece. Se você for, você vai brigar, ou ele deixa você ir, porque ele também te conhece, e você vai chegar lá e ainda vai pedir perdão para aquela pessoa. Então, você até chegar lá no destino, no objetivo, aonde vai acontecer o problema, ele te mostra como você vai proceder, como se procede um servo do Senhor, aleluias. É diferente. O Jesus manda a gente oferecer a outra face, a gente levar uma bordoada num lado, ele fala assim, oferece o outro lado, mas não agride ninguém não, nosso negócio é oração. O povo de Deus ora, perdoa, ama uns aos outros, nós devemos amar o nosso inimigo. É difícil, igreja. Mas o Senhor Jesus falou que a gente ia ser odiado por causa do nome dele, e nós passaríamos aflições. É isso aí, é suportar. Então, amados, Jesus logo observou a fé daqueles homens. Ele vê todas as coisas. Será que ele está vendo o que você está passando? Não, meu irmão, claro que está. Será que ele está aí vendo, lendo os seus pensamentos? Você está preocupado com o resultado daqueles exames lá que você fez, ou seu marido fez, ou seu filho fez? Você está preocupado com o que vai dar naquele resultado lá? Ele está vendo isso aí, sabe de tudo, e está no controle de tudo também. Está no controle. Então, amados, ele sabe diretamente, coisa pessoal de cada um de nós, o que nós estamos passando. Irmãos, você pode enganar qualquer irmão que dê, mas a Deus ninguém engana. Eu também não engano vocês, não. Tem gente que está rindo e chega aí com um sorriso aqui, ó. Sorriso lá, largo mesmo. Se a boca vem daqui, aqui de tanto sorriso que ela faz assim, está tudo mil maravilha. Mas não está. Deus sabe que não está. Chegou sorrindo aí, mas ela está chorando por dentro. Às vezes não só ela está chorando por dentro, é ela em si, aonde sai lágrima no olho, mas o coração dela está sangrando também. Mas ela vem sorrindo, mostrando que está tudo bem, mas Deus sabe que não está. Às vezes a própria palavra de Deus, quando você começa a pregar a palavra de Deus, a pessoa abre a boca para chorar, porque começa a falar aquilo que ela está passando. Muitas são as pessoas que eu já vi acontecer isso na igreja, aconteceu já até comigo. Teve um dia aqui que eu não ia vir, no domingo de noite eu acabei vindo e foi pregada aqui a palavra, e a palavra mexeu comigo, eu precisava ouvir aquela palavra, eu já tinha falado com o Jonathan aí e com a Isabel, que eu nem ia vir de noite, eu vou descansar hoje, que eu estou pegando direto, aí eu quero descansar.
Mas na que deu 3h30, 4 horas, você vai lá, você vai lá, você vai lá. E eu vim, deu ouvido à voz de Deus e a palavra serviu para mim. Quem pregou aqui naquele dia foi o pastor Leandro. A palavra serviu para mim. Falei, oh, glória a Deus, se eu estivesse em casa eu tinha perdido essa bênção. Quantas pessoas estão perdendo essa bênção aí agora, gastando dinheiro que podia levar uma comida melhor para dentro de casa, está perdendo saúde, enfrentando essa friagem aí, ainda pode vir voltar com a gripe, uma dor de garganta, mas está lá na friagem. E dizem que está aproveitando ainda. Quem está aproveitando somos nós, aqui com o Senhor Jesus, nosso tempo. Verdadeiramente nós não estamos perdendo tempo, nós estamos aproveitando nosso tempo com o Senhor, para pedir perdão ao Senhor, pelas nossas falhas, pelos nossos erros, pedir ao Senhor perdão pelos erros da nossa família, porque talvez eles não sabem chegar até o Senhor, porque eles não conhecem o Senhor, mas nós conhecemos, nós pedimos para eles, aleluias, glória a Deus. Então, amados, Jesus, ele sabe muito bem o que eles estão passando. Sempre tem pessoas para contestar os milagres que Jesus fez e continua fazendo. Pessoas falam, aquilo lá foi engano. Aquela pessoa que entrou lá, paralíticos estão andando, aquilo lá foi tudo um golpe. Irmãos, e às vezes eles falam isso com uma certa consciência e com uma certa razão que estão falando, que tem gente aí fingindo de pastor, fingindo de missionário, que aplica esses golpes aí no mundo, em várias partes do mundo. Isso é o charlatanismo, que é chamado. Pessoas contratadas para fazer espetáculo, mas aqui nessa igreja, verdadeiramente Jesus tem trabalhado, várias pessoas, tem transformado, tem tirado o vício, tem arrancado a pessoa da mão de Satanás, tem quebrado correntes, aleluia. Porque Jesus está aqui, pastor Moisés não é nada, eu sou instrumento na mão do Senhor, quem faz a obra aqui é o Senhor, aleluias, glória a Deus, aleluias, aleluias. Marcos capítulo 2, versículos 6 e 7. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali, discutiam em seu coração, o coração deles estava ali se perguntando, por que ele está falando isso? Seus pecados são perdoados. Será que ele está pensando que ele é Deus? É isso que ele estava pensando ali, os fariseus, os escribas, né? Eram fariseus. Aí está lá, no versículo 7. Por que ele fala deste modo? Isto é blasfêmia. Já está confirmando, é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados, senão um, que é Deus? Mas só que eles não sabiam que Jesus é o próprio Deus, aleluias, aleluias. Jesus é o próprio Deus. Faz igual o pastor Leandro, Jesus é o próprio Deus, aleluias. Glória a Deus, aleluias. E tem que rir mesmo, irmão. Tem que sorrir mesmo que nós estamos com Ele, aleluias. Glória a Deus, aleluias. Ele está aqui, aleluias. Então, amados, vamos lá. Incrédulos, mas Jesus percebeu isso, que eles estavam ali, né, naquela incredulidade, duvidando. Então Jesus, percebendo isso, logo falou e disse, então Jesus, versículo 9 aí: qual é mais fácil, dizer ao paralítico, estão perdoados os teus pecados, ou dizer, levanta-te, toma o teu leito e anda? Quer dizer, Jesus falou assim, estou perdoando os pecados dele, falou assim como um ser humano. Ali Jesus está mostrando ser humano. Mas eu falo, então isso ficou bom não? Então agora eu vou fazer ele andar. Pronto. Agora mostra que eu sou verdadeiramente o Filho de Deus. E assim ele fez, né? Aí vamos lá. A autoridade de Jesus e a autoridade com que ele falava era extraordinária. Não tinha quem pudesse contestar, quem estava ouvindo ali a mensagem, o que ele pregava desde o começo, sem ser o fariseu que estava lá para criticar, era movido o seu coração, né? A pessoa chorava, a pessoa sentia verdadeiramente a palavra entrar no seu coração, porque Jesus falava numa mansidão, com amor, jamais visto por eles. Assim que Jesus falava. Então, amados, espera, só mais um pouquinho. Jesus está no controle de tudo e de todos. Nós temos que ficar firme com o Senhor.
Nós temos que aguentar, porque Jesus aguentou muito mais coisas na vida dele, problemas lá que ele passou por nós. Você não aguenta hoje, talvez ficar 2 dias, 3 dias sem dinheiro, ou comendo arroz e feijão, comendo, sendo que Jesus, ele passou coisa que não precisaria passar por nós, não somos merecedores de nada. Ele foi colocado numa cruz, aonde ali só era crucificado bandido e assassino e ladrão. Foi assim que o nosso Senhor e Salvador foi crucificado, como um bandido, como um ladrão, lá naquela cruz. Mas ele não se importou com isso, porque ele veio verdadeiramente, novamente, ligar o homem ao Pai. Quando uma nova aliança foi construída naquele momento, e era preciso que Jesus fizesse, que desse a própria vida para nos salvar. E tem pessoa hoje em dia que fica ainda cultuando a outros deuses que nada pode fazer. Mas a gente pode brigar com essas pessoas, a gente pode discutir com essas pessoas. Não, irmão. Quem convence o homem do pecado chama Espírito Santo. Nós devemos falar a verdade para ela. Mas se for da confusão, você dá o recado e sai. Lê lá na Bíblia, versículo tal, não sei o quê, depois você comenta comigo. Mas conforme tem um ditado popular aí, política, futebol e religião, não se discute, porque vai dar confusão. Então sai fora. Então, amados, espera mais um pouquinho, espera só mais um pouquinho, que Jesus está trabalhando. Então disse Jesus ao paralítico, aquilo que os homens de fé, tanto o paralítico quanto aqueles que levaram ele, Jesus, então vou resolver o problema dele agora, que eu vi a fé deles, chegou até aqui, vai receber a bênção. Está lá, Marcos 2, 11 e 12, que dá lá, eu te mando, tem Bíblia que fala eu te ordeno, eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, e a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo, jamais vimos coisas assim. Irmãos, eu quero dizer para você o seguinte, aquelas pessoas devem ter ficado impressionadas, um homem paralítico, talvez com as pernas tudo mole, parecia que nem osso não tinha naquela perna ali, e quando vê o homem começa a andar, pega aquele leito que estava sendo carregado, precisava ser amparado, e ele sai, ele vai para a sua casa. Aquilo ali deve ter mexido com a maioria das pessoas, porque o nosso Deus, ele é tremendo, ele faz um milagre acontecer, ele cura câncer, ele cura lepra, ele cura AIDS, ele cura tudo, aleluias, glória a Deus, aleluias, ele pode todas as coisas, aleluias, ele conserta casamento, ele põe no caminho, nos trilhos, a família que está toda errada. Esse é o nosso Deus, aleluias, glória a Deus, aleluias. Irmãos, eu quero ler com os irmãos para a gente já orar. Vamos aproveitar nosso tempo. Estive conversando com o pastor Daniel sobre isso. Precisamos dar uma pregação, mas precisamos também da parte da oração de libertação, de cura, de fé e milagres, aqui na sexta-feira. Então, diminuir um pouco a pregação, falar o necessário que o Espírito Santo mandar falar. E orar para as pessoas, para curar, para libertar, para quebrar as correntes, para desfazer palavra de maldição, feitiço, e vai por aí fora, em nome de Jesus. João 15:15. Glória a Deus, aleluia. Estamos aqui, que Deus tem plano para a nossa vida, aleluia. Tem plano para a nossa família também, aleluia. Já vos não chamareis servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer, aleluias. Então, aqueles amigos, vamos lá, irmão, aqueles amigos que juntaram aqueles 4 homens para levar o seu amigo que estava paralítico até Jesus ser curado, agora inverte, o nosso Senhor é que nos carrega, porque Ele é nosso amigo, aleluia. Ele tem nos carregado, Ele tem nos curado, Ele tem nos consolado, Ele tem nos exortado, Ele tem nos edificado.
glorificado, por isso nós estamos alegres, porque o nosso Deus, Ele é bom, o nosso Deus é fiel, aleluia, o nosso Deus é poderoso, aleluia, Jeová Ravá, Jeová Jireh, Ele está aqui, aleluia, é o Deus da provisão, aleluia, glória a Deus. Nosso Deus é grande, nosso Deus é poderoso para resolver qualquer tipo de problema, meu irmão. Ele é poderoso. Nós temos que acreditar nisso. Eu sei que às vezes é difícil, você chora, você geme, mas a vitória vem. Ela vem porque o nosso Deus, Ele é fiel. Ele não é homem para que possa mentir, aleluias. Glória a Deus. Confie no Senhor, irmãos. Confie no Senhor. Porque a gente está vendo que o negócio está funilando. Tem muitas pessoas saindo das igrejas, mas também tem bastante pessoas chegando. Talvez não com tanta intensidade que a pessoa está saindo, mas devagarzinho a pessoa vai ver que não tem outro caminho. É Jesus, ela está caminhando, está chegando, ou pedindo oração, gente que nem falava, não precisa de oração, quando confessa, hoje em dia já pede oração, já pede isso, já pede aquilo. Então, é porque já está vendo que não tem outro caminho, Agora, cada um de nós aqui, nós temos uma missão: levar o nome do Senhor Jesus a essas pessoas. É uma missão muito séria, porque a gente não pode falhar. Falhar como? Levar o nome? Não é isso não. Chegar lá, mostrar uma coisa para a pessoa e nós mesmos fazer outra. Tá? Então nós vamos dar testemunho errado do Senhor Jesus. Lá, o irmão da igreja, lá o pastor fulano de... Irmãos, eles estão nos observando 24 horas por dia. Seu comportamento familiar, seu comportamento no meio da sociedade, no seu serviço, eles estão ligados só em observar erros, procurando erros em nós para poder criticar. Mas quando você não deixa essa brecha, quando você é abençoador, eles falam assim: verdadeiramente, aquele ali é um homem de Deus, aquela ali é uma mulher de Deus, eu consigo ver o brilho do Espírito Santo na face dela, eu consigo ver Deus brilhando na face daquele homem, aleluias. Aquele ali é o homem que tem sabedoria, a sabedoria dele vem do alto, aleluias. Então, amados, é isso que Jesus quer da igreja. E que você seja um verdadeiro adorador, que adora o Senhor em espírito e em verdade. A gente sofre, chora, mas nós temos um Deus poderoso que verdadeiramente tem cuidado de nós. Ele nos ama, deu a sua própria vida por nós, morreu por nós para nos salvar. Então hoje só não é salvo quem não quer. Ele quer que todos sejam salvos. Ele não voltou até hoje para não quer que ninguém fique para trás, mas que todos venham o quê? A se arrepender dos seus pecados e entregue a vida para Jesus. Por isso que ele voltou até hoje, irmãos. E com isso nós precisamos continuar nossa jornada aqui firme. Ou o Senhor nos tira, sem ser o arrebatamento, ou vai ser junto com o arrebatamento da igreja. Mas nós não somos daqui não. Nós estamos aqui de passagem. Nós somos moradores do céu. Por isso, irmão, nós temos que perseverar sempre. Vamos marchando, para fechar, para a gente já orar. Quando Moisés chegou lá, ali no Mar Vermelho, não tinha como ir, montanha de um lado, criança, tinha pessoa doente, pessoa de idade, tinha montanha de um lado, outro lado montanha, na frente o mar, e atrás Faraó. Tinha que passar. Como é que eu vou passar? Nadando. Não aguenta nem o mais novo, não tinha, a distância era longa. Era um braço do mar, mas a distância era longa. Tinha que ser muito bom nadador para chegar no outro lado. E as pessoas já cansadas de deserto. 40 anos, né? Cansadas de deserto, né? Então, e para chegar no outro lado, mas o que é que Deus fala com Moisés? Diga ao povo que marche. O povo foi chegando perto do mar, aí Moisés toca, a água vem abrindo do mar de lá para cá. Porque é Deus, não é o homem, para não mostrar, para não deixar a glória ser do homem. Tocou aqui, Moisés tocou e abriu daqui para lá. Então foi Moisés, para não ter esse erro, a água abriu de lá para cá, porque é Deus que abre, aleluia. Um dia eu falei isso aqui, vamos repetir só para a gente orar. A mesma coisa foi o véu. Quando Jesus morreu, o véu se rasgou.
de cima para baixo, porque a glória de Deus, então, Deus começou a rasgar de cima para baixo, aleluias. Hoje nós temos acesso a Deus e Deus tem acesso a nós, aleluias, através da morte de cruz do Senhor Jesus, uma das mortes mais cruéis que tinha naquela época, você ficar ali pendurado até ser morto. Se você não morresse até 3 horas da tarde, que era a 9ª hora que falava, que é 3 horas da tarde, 15 horas, aí quebrava o seu joelho, né, os seus pés, para você morrer. Então você ficava pendurado ali. Então, amados, que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça. Eu gostaria de chamar você aqui na frente, em nome de Jesus, para que você receba uma oração em nome de Jesus, oração de libertação, de cura, de milagres, oração que o Senhor possa entrar com a providência naquilo que você veio buscar. Você que está nos assistindo pela rede social, irmãos, não tem mais jeito, não tem mais tempo de ficar dando um jeitinho daqui, um jeitinho dali. Entrega a sua vida para o Senhor Jesus hoje. Entrega a sua vida para o Senhor Jesus. O Senhor Jesus vai fazer maravilha na sua casa, na sua vida, na sua família. Vai acontecer na sua casa aí transformação em nome do Senhor Jesus. Entrega hoje, meu irmão, você que está sentado na sua poltrona, sentado na mesa, deitado na cama, assistindo essa pregação. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, te proteja, e você seja um morador do céu, aleluias. Profetizo na sua vida em nome de Jesus, aleluias. Glória a Deus.